Bom dia a todos! É com muita alegria que nós voltamos aqui hoje para mais uma Evangelioterapia, para estudarmos os ensinamentos do Evangelho de Jesus Cristo, para que possamos aplicá-los aos mais variados momentos da nossa vida. Hoje, essa sexta-feira linda, nós vamos falar da comunicação não violenta, da importância da comunicação nas nossas relações pessoais, profissionais, seguindo sempre o exemplo de Jesus Cristo, nosso guia e modelo maior. Bom dia, Ivaneide. É um prazer enorme ter vocês aqui nessa manhã linda. Sejam todos muito bem-vindos. E nesse momento eu peço para vocês que fechem os olhos, vão para um lugar confortável, mais tranquilo, onde você possa se concentrar e viver realmente aqui, nesse momento presente, nesse momento em que nós juntos, numa mesma vibração, numa mesma conexão, vamos orar e vamos pedir sabedoria para entendermos todos os ensinamentos do Evangelho. Bom dia, Noêmia, seja bem-vinda. Respire fundo, pausadamente. Ouça lá no fundo essa música que toca o nosso coração, que acalma a nossa mente. Pedimos, Senhor, ajuda, pedimos o amparo, o alento, porque nós estamos vivendo um momento muito difícil, de muita incerteza, de muita insegurança. Mas nós estamos aqui, Senhor, porque nós confiamos no Senhor, confiamos na providência divina, fazemos tudo o que está ao nosso alcance para que possamos viver com maior tranquilidade, na fé, no caminho do bem. Mas rogamos, Senhor, pelo amparo a toda a humanidade que tanto sofre. Pedimos a proteção para todos aqueles que se encontram nesse momento nos hospitais, sem oxigênio, faltando ar. Sopre nos pulmões dessas pessoas, Senhor. Ajude todos os familiares, dando força para que possa sustentar com fé esse momento tão difícil. Pedimos também a proteção para nossas casas, nossos lares, que esse momento, que essa energia que agora se irradie, que essa luz se expanda por todos os cômodos da sua casa. Pense agora essa luz indo para cada cômodo da sua casa, para sua sala, para o seu quarto e envolvendo todos os seus familiares, com a proteção, com o amparo, com o alento que tanto nós precisamos. E que essa luz se irradie por todos os lugares pelos quais você passar. Imagine essa luz entrando pelo seu corpo, tirando todos os pensamentos negativos, aquietando a sua mente e indo em direção ao seu coração, tirando essa ansiedade que dói, essa angústia, esse sofrimento e colocando bons sentimentos, vibrações positivas, de fé, de esperança, de certeza que tudo passará e que Ele proverá. Que assim seja. Sejam todos bem-vindos, aqueles que chegaram depois. Bom dia, Fabiana, bom dia, Marta, bom dia, Mônica, bom dia, Terezinha. É um prazer ter vocês aqui conosco. E hoje nós vamos falar sobre a comunicação não violenta. A comunicação, a todas as formas de comunicação e como essas formas de comunicação influenciam na nossa vida, influenciam nas nossas relações pessoais, nas nossas relações profissionais, porque nós vivemos um mundo extremamente intolerante e usamos as palavras para agredir, para ferir as outras pessoas. E essa forma agressiva de se comunicar, ela tem início dentro dos nossos lares, dentro das nossas casas. Pais xingam, gritam com os filhos, colocam apelidos pejorativos e, seguindo o exemplo, os filhos xingam os pais, chegando muitas vezes a agressões físicas. Os casais se agridem com palavras, se ofendem, conversam de arranco, como diria minha mãe,
dando uma resposta o tempo todo, e aquilo faz com que comece um clima ruim e chegue a extremos como divórcio, agressões físicas, agressões verbais que machucam, cria uma situação insustentável. E esse comportamento agressivo, ele se expande para fora dos lares, ele vai para fora e ele é refletido no trânsito caótico, motoristas violentos, intolerantes. Nas redes sociais, nós vimos cada vez mais as pessoas agredindo umas às outras, sem ao menos conhecê-las, por questões religiosas, por questões políticas. Na internet como um todo, há muita intolerância, porque o que nós somos dentro de casa, nós refletimos lá fora. A energia que nós emanamos dentro dos nossos lares, quando a gente sai, a gente leva ela e a gente expande essa energia para o mundo. Então, por isso, a importância desse estudo de hoje, com base nesse livro maravilhoso, Sinal Verde, que é um livro escrito por Chico Xavier, psicografado por Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz, em que lá no capítulo 3, ele traz ensinamentos valiosos, orientações sobre como devemos nos portar, nos comunicarmos com as outras pessoas. E nesse livro são diversos capítulos muito simples. Ele foi publicado em 1972, mas ele contém ensinamentos atemporais, ou seja, que são aplicáveis às mais diversas situações ainda hoje. Vocês vão ver como cada frase é perfeitamente aplicável nesse momento em que estamos vivendo. É de leitura rápida, fácil, as frases são curtas, tá vendo? Mas que às vezes a gente não imagina como são importantes e como são orientadoras, principalmente agora para esse momento em que estamos vivendo. E no capítulo 3, ele traz o título Nos Domínios da Voz. Nos Domínios da Voz. Não sei se está vendo invertido, mas nós vamos tirar belíssimos ensinamentos. Já na primeira frase, ele diz: observe como vai indo a sua voz, porque a voz é dos instrumentos mais importantes na vida de cada um. Quantas vezes a gente não presta atenção na nossa voz, no tom da nossa voz? Realmente, Marta, infelizmente a gente vê filhos respondendo. Ontem eu estava passando na praça e vi uma criança de uns 3 anos de idade gritando com a mãe: me pega, me pega. Pensei, e aí me veio na mente esse tema tão importante e tão atual para a nossa vida, para o nosso momento. E aí nessa primeira frase, ele fala: observe como vai indo a sua voz. Observe, porque confessa aqui, você já parou para pensar, para analisar o tom da sua voz? A altura da voz, como você fala, como você age, como são suas reações quando você é desrespeitado, quando você é contrariado? Bom dia, Nuno, seja bem-vindo. Você já prestou atenção no tom da sua voz? Alguém já disse para você: nossa, mas como sua voz me traz calma, como sua voz me traz tranquilidade? Ou em contrapartida, alguém já falou para você: nossa, fala mais baixo, você está gritando, você está incomodando. Alguém já falou alguma coisa nesse sentido para você? Você já reparou como você age nessas ocasiões? Porque muitas vezes, quando nós somos contrariados, vem o instinto animal. Nós voltamos a ser selvagens. A gente grita, a gente xinga, a gente esperneia, a gente emburra, faz bico, volta a ser criança e volta a ser animal, irracional. E aí ele nos orienta: observe o tom da sua voz. Observe nesses momentos mais importantes da sua vida, porque a voz, como diz ele, é um dos instrumentos mais importantes na vida de cada um. E na segunda frase, ele traz outro ensinamento valioso
e que nos leva à reflexão. Ele diz: a voz de cada pessoa está carregada pelo magnetismo dos seus próprios sentimentos. E como isso é verdadeiro? Como nós conhecemos a outra pessoa sem vê-la, somente escutando a sua voz? Você sabe se a pessoa está nervosa, agressiva, você sabe se ela está magoada, se ela está triste, só pelo tom de voz. Bom dia, Lidiane, seja bem-vinda. Muitas vezes, principalmente se for uma pessoa íntima, sua mãe, seu pai, seu filho, no telefone você já sabe como essa pessoa está se sentindo, pelo tom de voz dela. Você sabe porque a nossa voz está carregada pelo magnetismo dos nossos sentimentos. Nós expressamos os nossos sentimentos através da nossa voz. Nós expressamos a raiva, nós expressamos a intolerância, a tristeza. Quantas vezes nós mal conseguimos nos expressarmos porque a nossa voz está embargada, triste, com choro. Quanto é difícil controlar os nossos sentimentos pela voz, porque a nossa voz, como bem disse André Luiz, está carregada pelo magnetismo dos nossos sentimentos. Os nossos sentimentos carregam o magnetismo a nossa voz carrega o magnetismo dos nossos sentimentos. Então, tinha um chefe, por exemplo, que pelo bom dia dele, eu já sabia como ele estava. Bom dia, fala bom dia, fechado, você já sabe que aquela pessoa não está muito bem. Agora você já chega, bom dia, com aquela alegria, com aquele sorriso, porque é tão importante um sorriso para abrir portas, assim como é importante o abraço para acalentar. Então, nós precisamos prestar muita atenção, porque a nossa comunicação, ela é tanto verbal quanto não verbal. Nós nos expressamos tanto através das palavras, quanto através dos nossos gestos. Na terceira frase desse capítulo, André Luiz nos orienta: fale em tonalidade não tão alta que assuste e nem tão baixa que crie dificuldade a quem ouça. Aqui ele nos orienta não falar tão alto que assuste. Porque quantas vezes, me fala aqui, você conhece alguém que grita ao falar? Eu tenho pessoas assim, na minha família, por exemplo. Conheço muitas pessoas que você às vezes acha que a pessoa está brigando, mas é um modo de se expressar. É um modo de falar. Fala tão alto que às vezes assusta quem não conhece. Mas ele também nos orienta, não fale tão baixo que a pessoa vai ter tanta dificuldade para escutar. Fale num tom agradável, que não agrida, mas que a outra pessoa consiga entender o que você está falando. Porque essa postura da pessoa, essa postura agressiva, ela é chamada por um escritor que chama Marshall Rosenberg. Ele chama isso de comunicação violenta. Comunicação violenta é aquela pessoa que gesticula muito, que olha com um olhar fuzilante, faz cara de bravo, fala alto, chega perto de você, aponta o dedo. Quantas pessoas você conhece desse jeito? E que isso se torna inconscientemente, muitas vezes, rotina. Rotina dentro de casa para tratar com a família, com os filhos, no trabalho. E isso vai gerando um ciclo vicioso de agressividade. Esse tipo de postura, esse tipo de comunicação é violenta porque agride, porque ofende, porque gera animosidades, gera dissensões. Quantas vezes nós vimos guerras, brigas começarem por causa do modo de se comunicar de forma errada? Então, às vezes a gente precisa prestar muita atenção na forma como nos comunicamos, como agimos. Essa comunicação agressiva, ela é muito prejudicial nas relações familiares, nas relações profissionais, nas relações sociais,
em todos os momentos. E ele diz para a gente observar a nossa comunicação, o modo como nós nos comunicamos, primeiramente. Primeiro a gente precisa observar como nós comunicamos, porque muitas vezes isso é inconsciente, a gente nunca parou para pensar nisso. E aí, depois ele diz, depois que você se observar, você não grite, não fale tão alto e não fale tão baixo. Fale com carinho, fale com atenção. Olhe nos olhos quando você estiver conversando com as outras pessoas, porque quantas vezes hoje em dia é muito comum a gente conversar com a pessoa não olha no olho da gente não, ela continua no celular, não olha. Isso é falta de respeito, isso é falta de consideração, isso em qualquer lugar. Quantos pais que os filhos estão rogando por atenção, porque os pais não olham nos olhos, não se comunicam verdadeiramente. Porque, como eu disse, a comunicação, ela não é só verbal, não basta você falar. Você tem que agir, você tem que criar essa conexão, olhar nos olhos, se conectar com as pessoas, estar verdadeiramente presente de corpo e alma. O Rossandro Klinger, ele é psicólogo espírita, ele fala que nos consultórios dele, o que mais pesa, o que mais ele escuta das crianças e adolescentes é que elas querem atenção, elas querem ser ouvidas, elas querem ser notadas. Não basta a presença física, tem que ser a presença de corpo e alma, presente. Isso é um presente para a criança. Não basta só presentes materiais, roupa, isso tudo. Isso também é importante, claro, mas isso não é o essencial. Essa comunicação não agressiva, sem xingamentos, sem gritarias, isso é que transforma, isso é que ajuda a criar pessoas do bem. E isso é o que nós estamos precisando. E aí na quarta frase ele dá alguns exemplos. A quem não disponha de facilidades para ouvir, nunca dizer frases como essas. Você está surdo? Você quer que eu grite? Quantas vezes quer que eu fale? Então olha como é agressivo. Isso vale muito. Nós podemos expandir essa tolerância, essa forma de agir com os idosos. Porque os idosos vão perdendo a audição e aí eles não vão escutando. Isso é natural, isso vai acontecer comigo, com você, se Deus nos permitir que nós estejamos aqui enquanto idosos. E Ele nos orienta, tenha paciência, tenha tolerância, empatia, se coloque no lugar daquela outra pessoa que não está ouvindo, repita com educação, fale olhando nos olhos, porque vai ser mais fácil o entendimento. Não grite, não fale, você está surdo? Quer que eu grite? Quantas vezes os pais falam para os filhos, eu já falei isso, eu já gritei, eu não aguento mais falar isso. Então, quantas vezes a gente conhece famílias que se comunicam dessa forma, gritando, xingando, ofendendo, e isso se torna rotina. E isso é muito ruim, porque isso reflete no adulto que a criança vai se tornar. Isso reflete no comportamento das pessoas fora, porque é um ciclo. Se eu brigo com meu marido em casa, eu chego do meu trabalho estressado, ofendo um colega de trabalho, e assim sucessivamente. Isso vai criando uma cadeia de comunicações agressivas, violentas. E na quinta frase, ele nos traz um ensinamento valioso. A voz descontrolada pela cólera, ou seja, pela raiva, por esse sentimento ruim, no fundo é uma agressão. E a agressão, ela jamais convence. E dessa frase nós podemos pegar o nosso maior exemplo, nosso modelo, nosso guia, que é Jesus. Porque sendo a raiva, a cólera, a raiva, o destempero, o ódio, ele nos traz esse ensinamento, que a agressão jamais convence. Você já ouviu alguma história, alguma parábola, algum ensinamento de Jesus em que ele tenha se alterado na voz,
ele tenha desequilibrado, xingado alguém como nós fazemos, às vezes eu faço, você faz, todos nós fazemos. Seres humanos imperfeitos. Mas, como nós estamos aqui juntos nesse estudo em busca de melhoramento, a primeira coisa nós vamos observar as nossas atitudes, os nossos atos. E segundo, nós vamos observar os exemplos de Jesus. Eu não tenho lembrança de nenhuma passagem, de nenhum evangelho da Bíblia que tenha em algum momento Jesus se exaltado. E ele é ouvido. E ele é ouvido há quanto tempo? Há mais de 2000 anos. Os ensinamentos dele são propagados porque ele convence através da palavra, através da lei do amor, que engloba a comunicação respeitosa, que engloba a tolerância, a caridade, o respeito. Porque ouvir o outro, saber se comunicar, sem ofender, sem agredir, isso é caridade. Isso é a caridade moral, é a mais difícil. Porque a caridade material, ela é a mais fácil. Você vai lá, dá o dinheiro, dá a comida, pronto, acabou. Está quite. Mas a caridade moral é aquela diária, o nosso autoconhecimento, a nossa evolução, o nosso melhoramento. E isso nós devemos à regra número 1 de Jesus, a lei de amor. Que ele diz que a comunicação dessa forma, com cólera, com raiva, ela é agressão. Muitas vezes a gente não tem consciência de que as nossas palavras ofendem muito mais do que um tapa na cara, do que um murro, do que um empurrão. Às vezes a gente não tem essa consciência de que a nossa palavra fere, ofende, agride aquelas pessoas que a gente mais ama. Por isso nós precisamos tanto prestar atenção nesses ensinamentos tão valiosos. E na sexta frase ele diz: converse com serenidade e respeito. Converse com serenidade, colocando-se no lugar da pessoa que ouve, e educará suas manifestações verbais com mais segurança e proveito. Aqui ele fala da empatia, que nós falamos muito na semana passada. A empatia, se colocar no lugar do outro, a capacidade de se colocar no lugar do outro e pensar e agir como se estivesse, como se fosse essa outra pessoa. Entender o porquê da outra pessoa agir daquela forma. Isso é a comunicação não violenta, é a comunicação empática, é você se colocar no lugar da outra pessoa, entender que aquela pessoa age movida também por sentimentos, entender que às vezes aquela pessoa está agindo daquela forma porque ela está passando por um problema grave, por uma fase difícil, por um problema financeiro, por uma doença, sabe-se lá quais são os motivos. E aí, mas o que isso tudo tem a ver com o Espiritismo? Além de ser baseado na lei do amor, lá na questão 886 do Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus, essa frase ampla, mas abarca o que nós estamos falando aqui. Benevolência para com todos, quer dizer, sejamos bondosos. Isso é uma forma de bondade. Isso é uma forma de agradar, de ser respeitoso, de ser tolerante. Obrigada, Lidiane e Fernanda. Que esses ensinamentos sejam aplicáveis a todos nós, porque todos nós precisamos tantos desses ensinamentos. Então, a caridade engloba essa benevolência para com todos. A indulgência para com as imperfeições alheias. Indulgência quer dizer entender, perdoar, entender que todos nós somos imperfeitos. Que às vezes a outra pessoa está me atingindo, mas eu já atingi ela, com certeza. Às vezes hoje ela está me ofendendo, mas ontem fui eu que ofendi ela. Com certeza, todos nós agimos instintivamente e agressivamente
todo momento. Por isso que é tão necessária a vigilância constante. É tão necessário prestar atenção, observar, como André Luiz nos diz, as nossas atitudes diariamente. Analisar, como Santo Agostinho disse, todas as nossas atitudes ao final do dia. Passar em revista as nossas atitudes. E aí, gradativamente, porque não é de um dia para o outro, claro. Num dia você grita e no outro dia você já tá mansa, pacífica. Quem dera, né, se fosse assim. Mas é uma vigilância constante, é um passo de cada vez. E aí, benevolência para com todos, a questão 886, indulgência para com as imperfeições alheias e terceiro, perdão das ofensas. Não ficar guardando essa mágoa, esse ressentimento, esse ódio que tanto causa ansiedade, que tanto causa depressão e que causa câncer. Porque a falta de perdão, ela causa tanto doenças psicológicas quanto doenças físicas. Quantas doenças físicas são ocasionadas por sentimentos guardados, encrustados? Quantas doenças? Dor, às vezes o ombro da gente dói, isso é peso. Dor no estômago, dor no corpo, fibromialgia, são muitas doenças ocasionadas por esse rancor. Então, tudo isso é gerado muitas vezes por uma comunicação inadequada, uma comunicação violenta. E como diz Marshall, que é o criador dessa expressão comunicação violenta, ele diz que por trás de todo comportamento existe uma necessidade. Quer dizer a indulgência, quer dizer a empatia. A gente analisar o comportamento do outro, a gente analisar por quê, qual que é a causa daquela pessoa estar agindo daquela forma. Porque sempre há uma necessidade. Às vezes uma necessidade de ser ouvido, às vezes a criança é agressiva porque ela quer ser ouvida, porque ela quer carinho. Às vezes um adolescente também, ele está agressivo, rebelde, muitas vezes se envereda pelo mundo das drogas por falta de atenção, de carinho. Porque a lei de amor, ela cura todos os males. E a lei de amor é tudo, em todas as nossas relações profissionais, pessoais, é servir através do nosso trabalho, é atender adequadamente aquela outra pessoa que chega já com os ânimos exaltados. Então, quando alguém vá se dirigir a você com agressividade, fala em tom baixo. Fala em tom baixo. Calma, nós vamos resolver o seu problema. Quando você fala isso, você já quebra aquela animosidade. Você não repele e aí não vira um ciclo vicioso. Calma, nós vamos resolver o seu problema. Com seu filho, da mesma forma, calma, fala baixo. Se ele gritar, não grite. Fala baixo, porque isso vai acalmá-lo. Quanto mais gritaria, mais xingamento, pior fica. Então, depois de tantos ensinamentos valiosos com essas frases trazidas por esse livro magnífico, que a gente não tem noção de que cada palavra, cada frase contida nesse livro traz tantos ensinamentos valiosos, nós temos que pensar que nós somos seres gregários. Isso quer dizer que a gente nasce em grupo e que a gente vive em sociedade. Mas, infelizmente, a gente ainda não aprendeu a conviver em sociedade, a respeitar o próximo, a respeitar as outras pessoas. Nós convivemos na família, na escola, no trabalho, nas relações sociais e ainda hoje somos primitivos nessas relações sociais de querer impor as nossas opiniões, que a minha religião é melhor, porque o meu partido é melhor, eu quero impor, eu quero que a outra pessoa pense da mesma forma que eu. E isso, nós que estamos aqui, que já temos um certo conhecimento, nós precisamos refletir.
E eu convido você a refletir nesse momento, a fazer como André Luiz nos orienta. Primeiro, observe as suas atitudes. Todos nós temos momento de raiva, de ímpeto, em que voltamos a ser selvagens. Quantas vezes a gente fica impressionado? Se a gente visse de fora as nossas atitudes, a gente se envergonharia, porque a gente volta a ser animal mesmo. Então, primeiro, eu convido você a observar as suas atitudes. Qual que é o tom da sua voz? Você fala alto demais? Você fala baixo demais? Você xinga? Você agride? Você aponta o dedo? Você tem aquele olhar fuzilante? Segundo, gradativamente, através da sua observação, do seu policiamento, da sua vigilância, vá mudando aos poucos o seu modo de agir, até que as pessoas percebam e comentem essa mudança de comportamento sua. Porque gentileza gera gentileza. Vocês podem ter certeza disso. Então vamos mudar essa energia difícil que está no mundo, mudando as nossas atitudes. Porque a gente não consegue, não existe mudar o outro sem mudar a nós mesmos. A mudança do mundo começa em nós mesmos. Então eu convido você a nesse momento refletir, fechar mais uma vez os olhos e agradecer por tantos ensinamentos valiosos que Chico Xavier nos trouxe. Jesus, com seus exemplos, com os seus ensinamentos atemporais que são aplicáveis a todas as nossas situações. Quando você tiver com um momento difícil, abra a Bíblia, abra o Evangelho, abra os livros de Chico Xavier que conterão ensinamentos valiosos para serem aplicados naquele momento em que você mais precisar. Agradeça pela vida, agradecemos, Senhor, por esse momento, por esses aprendizados, pela nossa vida, por essa noite de sono restaurador, por estarmos aqui com saúde, com capacidade de ouvir, de ver, de sentir. E que essa energia boa que nós conseguimos, que nós emanamos agora, que ela se espalhe por todos os lugares pelos quais nós passarmos. Pela nossa casa, pelo nosso trabalho. Pedimos a proteção para todos os nossos membros, todos os membros da nossa família, nossos pais, filhos. E pedimos força para que a gente consiga mudar o nosso comportamento e através do nosso comportamento nós podemos agir melhor, com atitudes voltadas para o bem. Que assim seja. Que vocês tenham um final de semana muito proveitoso, de muita paz, de muita